Em Provérbios capítulo 22, versículo 22. Diz assim: não roubes ao pobre. Não, o pobre nem a ninguém, né? Mas principalmente o pobre. Não roubes ao pobre, porque é pobre. E nem atropeles na porta ao aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Deus tira a vida eterna de quem rouba, explora o pobre, passa por sobre um aflito. Aquela pessoa que explora alguém que não tem recursos para se defender, não tem conhecimento, não tem informação, é uma pessoa que já está passando por uma dificuldade, por uma luta, com poucos recursos. Quem explora essas pessoas, eles recebem a manifestação da ação da vingança do Senhor, porque a palavra do Senhor diz em Romanos que a vingança pertence ao Senhor. O Senhor faz a justiça, né? Então, quem não tem recursos para se defender, Deus o defenderá. Muitas vezes você vê uma pessoa pobre sendo explorada, mas Deus vai ser o seu defensor, né? Abençoe quem não pode pagar, porque Deus lhe pagará. Então, quando você for fazer o bem, quando for fazer uma doação, procure fazer sem interesse. Quando você faz por alguém que tem recursos, o que acontece? Parece até que você está querendo algo em troca, mas quando você faz por alguém que não pode lhe retribuir, Deus vai lhe retribuir. Amém? Provérbios diz, eu não estou com o versículo na cabeça, mas aquele que dá aos pobres, empresta a Deus, como dizia sua avó, né? Então, Deus nunca vai deixar de pagar algo que lhe é emprestado. Amém, povo de Deus? E aqui, no versículo 24, 25 diz: não acompanhes o iracundo. Quem é o iracundo? Aquele nervosinho, irritadinho, uma pilha de nervo. Você coloca a mão dele e toma um choque, né? Não acompanhes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, aquele nervoso, aquele que se irrita, aquele que explode à toa, para que não aprendas as suas veredas, os seus caminhos, e não tomes um laço para a tua alma. Ou seja, evite andar com pessoas que são rixosas, coléricas, iradas, nervosas, porque essas pessoas, elas estão à beira de colher males, e se você estiver com elas, você vai colher os males junto, né? Então, não se contamine. Quando você anda com alguém que é hiper nervoso, a pessoa que é colérica, a pessoa que explode à toa, que não controla os nervos, você acaba se contaminando, né? Você acaba também ficando colérico. Então, não traga esses males sobre si. Irmãos, nós temos que se aproximar de determinadas pessoas única e exclusivamente para evangelizar, para levar a palavra de Deus, mas não andar e ter comunhão com ela. Se você andar no meio de pessoas que vivem cabisbaixas, tristes, você vai ficar triste também, porque isso passa, isso contamina. Então evite certas companhias, né? E evitando certas companhias, você está evitando muitos males sobre a sua vida, porque muitos males vêm das pessoas que nos cercam, né? Satanás, quando ele quer destruir alguém, ele usa uma pessoa, ele coloca uma pessoa na vida desse alguém. Veja o caso do Sansão, irmãos. Satanás usou uma pessoa, Dalila, para destruir Sansão, e assim vai por aí afora. Então, evite certas companhias, analise se a pessoa é de Deus, se não é de Deus, se ela tem os frutos do Espírito, se ela não tem, porque ela acaba te contaminando, ela acaba te trazendo mal, irmãos. Irmãos, o cristão, ele tem que ser prudente, ele não pode ser bobo. Eu tenho que fazer o bem para todo mundo, eu estou andando com ele para evangelizar. Não, você vai evangelizar pontualmente, você vai falar, vai dar palavra, mas não vai andar, não vai ter comunhão com essa pessoa, que você acaba se contaminando e trazendo os males, né? E acaba sendo vítima do inimigo, porque Satanás, quando quer destruir alguém, coloca uma pessoa na vida desse alguém.
E aqui no versículo 26 e 27 diz: não estejas entre os que dão as mãos, cuidado para dar a sua mão, e entre os que ficam por fiadores de dívidas, se não tens com que pagar, porque tirariam a tua cama debaixo de ti. Então entenda, irmãos, a palavra é taxativa, né? É muito conflitante, isso, muito polêmico, mas a palavra diz: não fique por fiador. Ou seja, a palavra aconselha você a não entregar as suas mãos, não seja garantidor de dívidas de ninguém, não seja, irmão. É o que diz a palavra. Tem situações e situações. No nosso país, as coisas são levadas de uma maneira que a pessoa é forçada a buscar fiador, e às vezes ela é forçada a ser fiador. Mas se todo mundo se negar, as coisas mudam, porque a palavra de Deus não aconselha. Você não pode ser garantia de dívida de ninguém. A garantia, a fiança deve ter uma outra fonte, tem que ter outro jeito, um outro recurso, uma outra fonte, e não você. Entenda só por quê, irmãos? Porque quando você fica de fiador por você já está planejando males para o futuro. Porque ninguém é premiado por ser fiador, e ninguém vai ser abençoado por Deus por ser fiador, porque Deus condena esse tipo de atitude. Está dizendo aqui a palavra de Deus. Irmãos, pode ser chocante, mas a gente tem que analisar isso, porque muitas vezes ser fiador até de uma pessoa que é muito íntima e que confiável até um certo ponto, mas essa pessoa pode falhar, essa pessoa pode até faltar, e aí você fica com uma dívida que muitas vezes você não pode pagar e acaba perdendo. Ou seja, você foi roubado pelo diabo. Então, irmão, você vai me desculpar, mas a palavra do meu Deus não aconselha que a gente seja fiador. Então procure outro mecanismo, tá? Procure, não vou dizer para procurar uma outra pessoa, mas procure um outro mecanismo, um outro jeito, uma outra maneira. Porque eu não vou contrariar, Pai, eu te amo, eu gosto muito de você, eu quero te ajudar, tá? Mas eu não posso contrariar a palavra do meu Deus, porque eu amo muito mais o meu Deus. E a palavra do meu Deus diz aqui, né, não esteja entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Não esteja, diz a palavra. Se eu confrontar a palavra, eu só vou ter problema. Porque ninguém tem vitória confrontando a palavra. Ninguém é abençoado confrontando a palavra.